No vídeo de hoje você vai aprender o conceito de ácido segundo Arrhenius e também perceber que química é fácil. Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender comigo o conceito de Arrhenius para ácidos, tá? Que é o primeiro conceito que a gente tem na ciência para identificar se a substância é ácida ou básica. Que começou foi esse senhor aí, ó, tá? Arrhenius, tá? Mas veja só, a primeira ideia de ácido e base é com relação ao sabor. O conceito do sabor já existia lá no tempo de Arrhenius. Então, quem tem gosto azedo é ácido. Quem tem gosto adstringente, ou seja, travoso, tem caráter básico, tá bom? Mas o que é que tem lá no limão, por exemplo, que deixa o gosto azedo na boca da gente? Aí era isso que Arrhenius queria descobrir. E para isso ele foi fazendo vários testes. E um dos testes que ele fez foi esse daqui, ó. O teste de condutividade elétrica, tá bom? Ele fez uma grande descoberta quando ele foi estudar sobre os ácidos. E ele terminou descobrindo uma exceção que eu vou dizer para você já já, tá bom? Mas como é o teste de condutividade elétrica? É para você saber se a substância conduz ou não eletricidade, tá bom? Então, tem substância que quando você coloca ela na água, tá vendo? A lâmpada ela acende, ou seja, a substância ela conduz eletricidade, tá? É como se eu pegasse esse fio daqui, ó, e juntasse com esse fio daqui, tá bom? E tem substância que não faz isso. Então, é sobre essa base, essa pequena teoria da condutividade elétrica que ele tomou como um alicerce para dar um conceito para ácido. Então, vamos lá entender como é que é esse negócio. Primeiro, vamos entender por que a lâmpada acende em alguns casos e outros não, tá bom? Então, veja só. Você lembra que a substância iônica tem as suas características? E uma das características da substância iônica é assim, que quando você coloca uma substância iônica em presença de água, dissolve ela lá na água, ela vai conduzir eletricidade. É por isso que você precisa evitar, quando for ligar eletrodoméstico com a mão molhada, não pode, gente. Enxuga a mão na roupa, enxuga a mão na bermuda, na calça, enxuga, dá um jeito para enxugar. Porque se o líquido entrar em contato com o ferrinho lá, você vai levar um choque e é muito perigoso, tá bom? Então, Arrhenius teve como base essa teoria. Quem é iônica conduz eletricidade. Mas por que conduz eletricidade? É onde eu quero te explicar. Veja só. Vamos lá. O que ocorre é assim. Ó, sal é uma substância iônica. Metal com ametal. Tá bom? Aí, quando a gente coloca o sal na água, aí eu vou escrever aqui em cima, H2O. Pronto. Aí sabe o que acontece? Ó, aqui a gente tem o número 1 e aqui a gente também tem o número 1. Tem um sódio e um cloro. Quando a gente coloca na água, a água ela quebra a ligação que é igual a ela. Mas como assim ligação igual a ela? A água ela tem uma ligação que é polar. E a ligação polar, na fórmula molecular, geralmente ela está no primeiro átomo, tá? Então, ó, a água ela quebra a ligação no primeiro átomo aqui. Tá certo? Aí quando a gente quebrar essa ligação, esse número 1 daqui vai ser a valência do primeiro átomo aqui, ó. Bom? Então, eu vou escrever assim, ó, Na, certo? Aí, como o cloro ele é mais eletronegativo do que o sódio, então o cloro ele vai roubar o elétron do sódio e vai ficar com o sinal de menos. E o Na, que vai perder elétron, vai ficar com o sinalzinho de mais. Aí, o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó, Na mais 1. Ó, vou repetir.
esse 1 que eu coloquei aqui, ele saiu daqui, ó. Esse número daqui que eu coloquei ele aqui em cima. E fica com sinal de mais, porque o Na é menos eletronegativo do que o cloro. Tá bom? Pronto. Agora vamos fazer com a outra parte. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Esse número 1 que está aqui, ele vai lá para ser a valência do cloro. Então, vai ficar assim. Cl menos 1. Tá bom? Aí, por que foi o menos? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o sódio. Tá bom? Então, é isso que acontece quando a gente coloca a substância na água. Tá certo? Então, vamos imaginar que nesse recipiente aqui contém água, tá? E você colocou aqui o sal, NaCl. Aí você vai lembrar que na eletricidade tem um polo que é positivo e tem um polo que é negativo. Então vamos dizer que esse fiozinho aqui do lado esquerdo é o positivo e o do lado direito é o negativo. Pronto, quando você colocar o sal na água, aí isso daqui vai estar lá na água. Aí vê só. Isso aqui vai ficar assim, ó. Na mais Cl menos. Fica exatamente desse jeito aqui. Tá bom? Agora, interprete comigo, veja só. Para essa lâmpada acender, é necessário que eu pegasse esse fio daqui e juntasse com esse fio. Se eu pegar e juntar esse fio, a lâmpada vai acender. Tá bom? Então, olha o que é que acontece. Se aqui é o polo positivo, ele vai atrair quem é negativo. Então, esse povo que é negativo, ó, esse ânion vai vir para esse polo daqui. E esse polo que é positivo vai ser atraído para quem é negativo. Pronto. Tá vendo que aqui está acontecendo a união. É como se eu estivesse unindo os fios invisivelmente, vamos dizer assim. Tá vendo? Aí, quando isso acontece, a lâmpada ela vai acender. A lâmpada acende. Então, resumindo a história. A lâmpada acende quando na solução, certo? Lá na mistura, contém íons. Isso o Arrhenius já sabia e você também já sabia porque você já estudou ligação iônica, não é? Substância iônica acontece isso. Mas aí o Arrhenius queria descobrir sobre o ácido, o gosto azedo lá da história, vê só. Então, o que foi que aconteceu? E ele fez a grande descoberta. O Arrhenius pegou uma substância, certo? Essa daqui, por exemplo, HCl. Tá? Olhe, vou logo lhe dizendo, HCl não é uma substância iônica. Eu tenho um ametal, o hidrogênio é um ametal, o cloro também é um ametal. Mas quando ele colocou isso aqui na água, a lâmpada acendeu. Aí você vai dizer, opa, peraí, e pode? Substância covalente conduz eletricidade? Não, não conduz. Mas quando ele colocou na água, a lâmpada acendeu. Aí ele tomou um susto. Ele, peraí, tem uma coisa esquisita aqui. Eu vou fazer um teste com o açúcar. Aí pegou lá a glicose, C6H12O6. Ó, substância covalente, molecular. Ametal, ametal, ametal. Quando ele colocou na água, a lâmpada não acendeu. A lâmpada só estava acendendo porque tinha um gosto azedo. Então o Arrhenius começou a descobrir uma exceção na regra lá da ligação covalente. Ele começou a perceber que tem substâncias, ou seja, os ácidos, eles conduzem eletricidade. Agora veja só, se ele conduz eletricidade, é porque isso aqui virou íon. Concorda comigo? Então,
O que aconteceu lá foi exatamente isso aqui, ó. Ele pegou HCl, colocou em presença de água. A água quebrou a ligação polar que ela tem, que é aqui no primeiro átomo. E aconteceu o mesmo fenômeno que aconteceu aqui na primeira parte aqui, ó, que eu fiz, tá vendo? Ó, H mais Cl menos. Vou colocar o número 1 só para não ficar diferente. Tá vendo? Só que, veja só, a forma de fazer foi a mesma, né? Eu fiz a mesma. Só que isso aqui tem um nome e isso aqui tem outro nome que já eu te explico. Então, veja se você concorda comigo. Com Arrhenius também, né? Ele colocou uma substância que era covalente, ligação molecular, na água. Não era para acender a lâmpada. Mas quando ele colocou, a lâmpada acendeu. A lâmpada só acende se tiver íons, como vocês viram aqui no caso do sal. Tá vendo? Então, ele interpretou assim. Ah, já sei. Ácido é uma substância que eu coloco na água. Acontece a formação dos íons, certo? E o íon que estava sempre presente nas substâncias ácidas era esse daqui, o íon H+. Aí foi daí que surgiu o conceito de ácido, segundo Arrhenius, que é esse daqui. Ó. É uma substância que, em presença de água, ioniza-se e libera íon H+. Tá bom? Então vamos interpretar essa frase, ó. Segundo Arrhenius, para ser ácido, você tem que pegar uma substância, colocar ela na água e verificar se ocorreu o fenômeno da ionização. Ionização, gente, significa fabricar íon, tá bom? Pronto. Aí se fabricar íon e o íon for o H+, certo? Aí isso é um ácido. Então esse é o conceito de ácido segundo Arrhenius. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui, que é sobre ionização e dissociação, para você saber a diferença. Isso é muito, muito importante. Vê só. Ó, o que eu fiz aqui na primeira reação, eu fiz igualzinho na segunda reação. Tá bom? Só que a primeira, o nome dessa reação é dissociação. E na reação de baixo, do HCl, o nome é ionização. Aí você vai dizer, mas, poxa, eu não fiz a mesma coisa? Por que tem nomes diferentes? É simples. Ó, é assim. Aqui, eu tenho uma substância iônica. Quando é que a substância ela é iônica? Ela tem um metal com a metal. Metal com a metal. Não importa a ordem, não importa a quantidade. Então, toda vez que a substância ela for iônica, ela já tem íons. Tá? Ela foi formada a partir de íons. Então, se ela já tem íon e você quebrou a ligação desses íons, então você fez uma separação. Ou seja, você fez uma dissociação. Certo? Agora, HCl é uma substância molecular, ligação covalente, a metal com a metal, tá certo? Quando a substância ela for molecular, a substância molecular ela não foi formada através de íons, tá? Ela foi formada compartilhando elétrons. Então, se você quebrar a ligação dos átomos da ligação molecular, então vai virar íons, certo? Então, como virou íons, aí você chama de ionização. Tá bom? Viu aí que é fácil? Gente, ácido, segundo Arrhenius, é a substância que você coloca lá na água e libera íon H+. Tá errado? Não. Para o tempo dele, não. Tá bom? Para esse primeiro conceito, não tá errado. Agora, o tempo foi passando, foram surgindo novas teorias e os caras foram aprofundando esse conceito e tirando
a ideia de que Arrhenius tinha no começo. Mas do tempo de Arrhenius estava certo sim. Você vai ver muita gente falando mal por aí do Arrhenius, mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de pensar assim, para o tempo de Arrhenius estava correto. Mas alguém chegou depois e melhorou o conceito dele e descobriu que não era bem assim o comportamento para que uma substância seja ácida ou não. Tá bom? Mas eu fico por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tirar cada uma delas. Na descrição desse vídeo, segue a gente lá no nosso Instagram, que você vai encontrar nas nossas redes sociais, tá? E se inscreve no canal se você ainda não faz parte dessa nossa turminha aqui que gosta de estudar e compartilhar conhecimento, tá bom? Obrigado pela atenção dispensada.